Paz do Senhor, futuros evangelistas. Bom, eu estou aqui com uma missão boa e interessante, a pedido do bispo Wesley, que nos solicitou que passasse para vocês algumas informações acerca da prova de evangelista. Para que vocês saibam, a prova de evangelista ela é composta de duas etapas. Primeiramente, uma prova escrita e, posteriormente, uma prova oral. E só que vocês vão poder fazer a prova oral se alcançarem a nota conforme a apostila que vocês estão estudando na prova escrita. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que realmente cai na prova oral, né? Porque surgem muitas dúvidas, muitas indagações, e assim, a gente não sabe realmente o que é a banca que vai estar formada lá, que será formada por alguns pastores, vai perguntar para vocês, né? Mas a gente geralmente costuma a perguntar aquilo que está dentro da apostila e aquilo também que realmente faz parte do convívio ou daquilo que vocês deverão estudar, tá, meus irmãos? Bom, se eu fosse professor, se eu fosse um pastor que estivesse na banca de vocês, eu poderia, abrindo a apostila aqui para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, mas eu poderia abordar alguma coisa bastante interessante aqui, ó, que muitas vezes nós, como pastores que estamos conduzindo a banca, nós perguntamos para vocês, que são deveres e responsabilidades. Então, quais são os deveres e responsabilidades de um evangelista da Igreja de Deus? E eles estão claramente delineados nos ensinos, governo, disciplina da Igreja de Deus, né? Que seria o quê? Primeiro, pregar e defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo, servir como evangelista. Terceiro, ele servir como dirigente de uma igreja em casos especiais e com autorização por escrito do supervisor regional. Então, o evangelista, ele pode realmente dirigir uma igreja caso em que o supervisor regional o autorize. Tá? Então, isso é a pergunta que a gente faz para vocês na prova oral. Também tem receber com autorização por escrito do supervisor regional os dízimos da igreja local em que estiver dirigindo. Nós temos também, dentro das perguntas que nós fazemos para aqueles que vão fazer prova oral, a gente aborda também o que se deveria fazer, né, para ser um evangelista da Igreja de Deus. Ele deve ser um membro fiel em uma igreja local da Igreja de Deus. Uma coisa que se pede não só dos evangelistas, mas também para todo aquele que vai ser pastor, é que ele demonstre fidelidade no pagamento dos seus dívidos, dos seus dízimos, né? Sua condição civil de seu cônjuge tem que ser irrepreensível, ele deve estar ativo em algum ministério, né? Então, são coisas que a gente, como pastor que está trabalhando na banca, a gente acaba perguntando. A gente costuma também perguntar sobre o credo da Igreja de Deus, bem assim, a gente pede para você sabe algum credo da Igreja de Deus? Geralmente, a pessoa não sabe nem o que é a palavra credo, mas credo é aquilo que nós cremos. E a Igreja de Deus no Brasil, ou a Igreja de Deus lá fora, internacionalmente falando, ela possui 14 credos. E você precisa saber, pelo menos, né? Quando eu vou lá para o credo de número 1, eu digo que eu creio na inspiração verbal da Bíblia. Geralmente o pastor te pergunta, né, pelo menos um aí, para que você pelo menos saiba. Às vezes nós perguntamos ali quais são os 3 sacramentos da Igreja de Deus. As pessoas não sabem. E, assim, para ser um evangelista, alguém que vai levar a palavra de Deus, precisa saber quais são os 3 sacramentos
praticados na Igreja de Deus. São eles, são a Santa Ceia, o segundo, batismo nas águas, e o terceiro é a lavagem dos pés dos santos. Uma outra pergunta que nós podemos utilizar também é qual a forma de batismo utilizado na Igreja de Deus, porque nós temos, né, pelo menos mais conhecidos, dois tipos de batismo, por imersão e por aspersão. Nós, Igreja de Deus, nós praticamos o batismo por imersão, que é aquele que mergulha na água, que tem um simbolismo de morrer para o mundo e ressurgir como uma nova pessoa para Cristo. Tudo isso a gente acaba perguntando na prova oral, né, que vocês irão fazer de evangelista. Tá, meus irmãos? Então, são coisinhas bem práticas, básicas. Às vezes a gente me perguntaram, quando eu fiz a prova de evangelista, um texto que poderia falar sobre justificação, o que é justificação, mas um texto com base no processo de justificação. Eu poderia falar para vocês, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Então, ele me dá base para a justificação. Mas se eu perguntar qual um texto que me dá base para o novo nascimento, por que é importante eu nascer de novo? Eu vou lá para João 3, versículo 1 em diante, que fala do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Tá, meu? Então, são coisas simples, aquilo que você tem de conhecimento da Bíblia. Às vezes, numa prova oral, a gente perguntou para uma das evangelistas que estiveram até fazendo prova lá na minha igreja, que se eu pudesse eliminar a Bíblia, e se tivesse um versículo para me evangelizar, qual seria? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você precisa também conhecer um pouquinho da história da Igreja de Deus. Às vezes a gente pergunta sobre a história, qual foi o primeiro nome da Igreja de Deus. Isso a gente faz não só na prova de evangelista, mas também na prova para ministro exortador. A Igreja de Deus, só para você ter uma ideia, ela teve 3 nomes. Ela teve União Cristã, depois Igreja da Santidade e, posteriormente, Igreja de Deus. Está lá na história, no livro, a história da Igreja de Deus, do pastor, bispo Silas Carvalho. Tá, irmãos? Então, assim, não tem nada de bicho de 7 cabeças, são perguntas realmente para ver um pouquinho sobre o seu conhecimento. Então, se esmere em estudar a palavra de Deus, se esmere em ler a apostila. Muito do que vai ser perguntado está dentro da apostila, tá? Espero ter contribuído, pelo menos nessa parte. Eu vou estar gravando um novo vídeo sobre as questões que podem cair na prova escrita de vocês, para poder auxiliá-los e ajudá-lo na elaboração da prova, tá? Então, fiquem bem tranquilos na hora de fazer essa prova e tudo vai ocorrer bem, tá? Quem vos falou aqui é o pastor Jusley, eu sou pastor da Igreja de Deus do Conjunto Primavera, e a gente está aí para poder auxiliá-los nesta prova de evangelista. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, onde a gente vai estar tratando sobre a prova escrita.